Olá a todos. Nós estamos aqui agora iniciando, só estou esperando o Diego entrar para a gente chamá-lo. Doutora Célia, que honra que você está aqui. Deixa eu ver se eu acho o Diego aqui. Diego ainda não localizei ele aqui. Vamos ver. Só um minuto. Deixa eu chamar o Diego aqui, que eu não estou encontrando ele aqui. Diego, você tá aí? Então, para quem não me conhece, eu sou a Aline, sou oncologista e trabalho com câncer de cabeça e pescoço. E desde 2007 é a minha subespecialidade. E a gente fundou, junto com um grupo de colegas, o Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço. Então, a ideia dessas lives é a gente discutir sobre o tema e trazendo tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes, aqueles que querem entender um pouquinho da doença, a gente discutir esses temas aqui. Só um minutinho que eu tô chamando o Diego aqui. Que tá falando que ele não pode participar. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tá dando algum probleminha. Mas de toda forma, a gente tá tentando. Essas dúvidas técnicas aqui, se alguém souber, pô, a gente tá tentando aqui, eu já tô chamando o Diego. Diego. Então, a gente tem um grupo aqui de médicos. Ah, Diego tá aqui, já achei ele aqui. Achei Diego Rezende aqui. Então vamos lá. Diego. Tô achando que Diego tá bloqueado aqui para participar. Não sei por quê. Diego, acho que nós vamos ter que. Nós vamos ter que. Talvez você sair e entrar novamente, Diego, pra gente ver. Diego é radio-oncologista e trabalha também com câncer de cabeça e pescoço, é membro do grupo de câncer de cabeça e pescoço. Diego. Acho que ele tá bloqueado aqui. Ele tá aqui, a gente não tá conseguindo. Lu, doutora Célia. Isso, doutora Célia, tem que pedir para participar. Eu acho que Diego tá, acho que tem algum probleminha aí. Deixa eu ver, Diego, você tá como se fosse que você não pudesse participar. Então aqui a gente tem, vamos ver se dá certo. Então, agora deu. Isso. Agora é só você virar a sua câmera para você. Vamos, vamos inverter aqui a câmera, Aline. A gente está aprendendo, Diego, não se preocupe. Aí. Eu eu tô na clínica ainda. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Aline, tudo bom? Vamos. Eu tô na clínica ainda. Eu não sei se seria o firewall aqui da clínica Que bloqueou. que bloqueou. Aí, na verdade, eu entrei aqui pela minha internet no celular. É, Estou tentando agora posicionar aqui o celular para que ele não
balance muito. Agora eu vou atirar aqui o meu. Eu estava tentando te chamar e só encerrar o WhatsApp aqui, agora deu certo. Mas eu acho que deu certo agora. Sim, então é um prazer estar aqui com você. Então, aqui a gente. Ah, vários colegas, a doutora Célia Viegas está aqui, nossa querida professora, que tanto nos ensina, radioterapeuta do INCA. A gente tem Gabriela, oncologista de BH, a gente tem vários aqui que já entraram para participar com a gente. E vários amigos seus, viu, Diego, que estão aqui cumprimentando você. Tem. Doutor Marcos Bezerra aí, colega de residência, foi meu staff, na verdade. Doutor Célio, oncologista aqui de Pernambuco, de Caruaru, um grande amigo, muitos pacientes em comum. Doutora Márcia, que eu estou conseguindo ver. Como eu estou no celular, fiquei meio limitado aqui para ver quem são os colegas que estão online, mas agradeço a todos aí. Então, vamos lá. Então, eu Estou estava. achando que até minha mãe entrou para fazer número, Aline. Olha só, gente, que gracinha. Mas é para aprender também para falar de radioterapia em câncer de cabeça e pescoço. Né? Ó, se eu não falar do doutor Felipe que está aí, que trabalha aqui comigo, ele corta meu salário. Pois é, então a gente tem que ser político aí também, né? Ô, Diego, o objetivo dessas lives, eu estava falando antes da gente conectar com você, é a gente discutir todos os temas relativos ao câncer de cabeça e pescoço, esse é um dos objetivos do grupo de brasileiros de câncer de cabeça e pescoço, é trazer para a educação para o paciente, para o acompanhante, mas também para os profissionais de saúde que nos acompanham. Então, essas lives que a gente está fazendo todas as segundas-feiras, na última semana a gente falou sobre nutrição e câncer de cabeça e pescoço, e hoje a gente vai falar um pouquinho de radioterapia. Na próxima semana a gente já tem um tema, então essa é a ideia, né? Porque isso é dentro realmente do objetivo do grupo. O grupo tem 4 objetivos para vocês entenderem. Um deles é educação continuada para paciente, para profissionais de saúde. O outro é suporte ao paciente com câncer de cabeça e pescoço. O terceiro objetivo é conscientização da população sobre os fatores de risco. E, por fim, a pesquisa clínica. Então, todos esses temas aí vão ser discutidos aqui ao longo dos próximos meses aí, que a gente vai manter essas lives. Então, Diego, eu vou te passar a palavra e eu queria te ouvir um pouquinho, que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre a radioterapia, de uma forma geral, como método de tratamento, né? Mas se apresente primeiro. Tá. Primeiro, eu queria parabenizar a Aline pela iniciativa. Na verdade, você tem sido a nossa porta-voz aí dentro do Grupo Brasileiro de Cabeça e Pescoço, sempre com muitas iniciativas e sempre muito engajada de estar divulgando e fazendo com que o tratamento do câncer de cabeça e pescoço avance, cresça, evolua dentro do Brasil. Então, eu queria lhe parabenizar como presidente do grupo e como mentora dessa iniciativa também, que é muito salutar, com certeza, né? Para quem não me conhece, eu sou radio-oncologista, né? Sou amigo de Aline, então, se ela me elogiar, é simplesmente por amizade, nada mais do que isso. Eu trabalho na Oncoclínicas, em Recife, trabalho no Centro de Oncologia em Caruaru, como radioterapeuta, né? Tenho minha formação pelo INCA, pelo Instituto Nacional do Câncer, acabei fazendo depois mestrado em gestão pelo Hospital Sírio-Libanês, e hoje estou na radioterapia aí, tentando oferecer uma radioterapia cada vez melhor para os nossos pacientes dentro do que é possível, dentro da realidade nacional, tanto da saúde suplementar quanto do Sistema Único de Saúde, né? Nós vamos falar sobre isso, hein? Acesso. Tá? Mas vamos... Joia. Como é que você enxerga aquela pergunta que eu te fiz? Como é que... Defina para a gente essa questão, que a gente sabe que o câncer de cabeça e pescoço, ele tem 3 modalidades principais de tratamento. A cirurgia, é o tripé que a gente chama. A cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Então, a radioterapia ela é fundamental no tratamento do paciente. Então, fala porque tem vários profissionais, mas tem pessoas leigas também, qual que é o objetivo da radioterapia no câncer de cabeça e pescoço, em que momentos a gente usa essa radioterapia e quais os ganhos para ela, antes da gente falar sobre os efeitos colaterais, sobre outras coisas. Perfeito.
Primeiro, falando um pouco da radioterapia de uma maneira geral, né, já que a gente tem algumas pessoas que não são exatamente da área médica, a radioterapia é um tratamento que vai utilizar radiação ionizante. Essa radiação ionizante ela vai ser direcionada para o tumor, né, para a lesão a ser tratada, e vai promover uma lesão no DNA da célula e a consequente morte dessa célula. Então, em última análise, o que a radioterapia faz é utilizar uma radiação, raio-x, para lesar a célula tumoral e, consequentemente, levá-la à morte. É um tratamento que tem algumas peculiaridades. Ele é um tratamento relativamente rápido, ele dura 10, 15 minutos para ser executado, diferentemente de uma cirurgia que leva várias horas, a rádio leva alguns minutos, porém, em compensação, ele é feito todos os dias, né? Então, o paciente ele tem que vir ao serviço de radioterapia diariamente, de segunda a sexta, para realizar esse tratamento. Falando especificamente do câncer de cabeça e pescoço, habitualmente os tratamentos de radioterapia para tumores de cabeça e pescoço são tratamentos mais prolongados, né? Então, a gente normalmente faz tratamentos aí em 30, 33, 35 frações de radioterapia, ou seja, de 6 a 7 semanas, quando a gente fala aí de tratamentos que são radicais, tratamentos curativos, né? Existem tratamentos mais curtos, com uma intenção mais paliativa, de aliviar alguns sintomas de sangramento, obstrução de via aérea ou mesmo dor, que podem ser feitos num número menor de aplicações, 5, 10 frações. Mas, falando especificamente de um tratamento curativo, os tratamentos de radioterapia para câncer de cabeça e pescoço, habitualmente são tratamentos mais longos. O paciente ele tem que vir várias vezes ao serviço para concluir o tratamento. Então, e com relação ao papel da radioterapia no câncer de cabeça e pescoço, como você falou, o câncer de cabeça e pescoço ele tem um tratamento multimodal, né, multiprofissional. A participação do cirurgião, do oncologista clínico e do radioterapeuta, elas são imprescindíveis e meio que se complementam, né? Não é raro a gente ter pacientes que são operados e após a cirurgia eles precisam fazer radioquímio complementar a cirurgia adjuvante, como a gente costuma dizer, né? Então, o tratamento, muitas vezes, ele é multimodal. Mas, falando especificamente da rádio, a rádio ela pode ser utilizada em todos os cenários, praticamente, do câncer de cabeça e pescoço. Eu já mencionei que ela pode ser utilizada no cenário de tratamento paliativo, então, o paciente que tenha doença, por exemplo, metastática ou doença mesmo incurável, ele pode ser submetido à radioterapia para alívio de algum sintoma local, fundamentalmente sangramento, obstrução de via aérea, obstrução de via alimentar ou dor, né? Habitualmente, esses pacientes têm boa resposta à radioterapia e nesse cenário de tratamentos paliativos a gente pode lançar mão de tratamentos mais curtos, em 1 a 2 semanas no máximo, entendeu? Já nos tratamentos curativos, a rádio ela pode ser utilizada em todos os espectros da doença. Então, tumores iniciais podem ser muito bem tratados com radioterapia. Um tumor que habitualmente a gente trata muito na radioterapia inicial são os tumores de laringe glótico, né? A gente já tem evidências claras na literatura de que a radioterapia nesse cenário de tumor inicial de laringe glótico é uma excelente opção terapêutica, proporciona resultados equivalentes aos que são alcançados com a cirurgia e possivelmente com a melhor qualidade da voz. Então, é uma excelente opção. Já em outros sítios de cabeça e pescoço, cavidade oral, por exemplo, a cirurgia acaba tendo um pouco mais de vantagem pelas morbidades que a radioterapia acarreta a esse tratamento. E os tumores de orofaringe é sempre uma discussão quando iniciar se operar ou se fazer radioterapia de forma isolada. Mas, de uma maneira geral, a gente costuma dizer que a radioterapia para tumores iniciais de cabeça e pescoço, como modalidade de tratamento única, alcança resultados equivalentes aos que são alcançados com a cirurgia. Passando dos tumores iniciais, a gente vai para os tumores localmente avançados. Os tumores localmente avançados, a gente pode dividir eles em operáveis e inoperáveis. Aqueles inoperáveis, como não tem proposta cirúrgica, eles habitualmente vêm para a radioterapia. Se o paciente tiver um bom performance, ele vai ser tratado com rádio e quimioterapia, né? Então, é muito comum a gente pegar tumores avançados, principalmente dentro do Sistema Único de Saúde. Esses pacientes não têm como ser operados, não tem proposta cirúrgica. E, nesse cenário, o tratamento que lhes resta, ainda com a intenção curativa, seria a radioterapia em combinação com a quimioterapia. Já os pacientes operáveis, a gente aí tem duas estratégias. A gente pode fazer a cirurgia
e dependendo do resultado da peça cirúrgica, da chamada biópsia, a gente avalia se ele vai precisar complementar essa cirurgia com radioterapia ou com rádio e quimioterapia, ou então você pode lançar mão da rádio e quimioterapia já como tratamento inicial, de maneira também associada. A gente utiliza muito isso para tumores, principalmente de laringe e hipofaringe, em protocolos que a gente chama de protocolos de preservação de órgão. Então, aqueles pacientes que têm tumores muito avançados de laringe, muito avançados não, tumores avançados de laringe, mas cujo órgão ainda é funcionante, ou seja, o órgão é funcional, ele tem um órgão que tem uma função preservada. Esses pacientes podem ser tratados com radioquímio, uma vez que a proposta cirúrgica, nesses casos, seria uma traqueostomia definitiva. O paciente vai ficar permanentemente com um traqueóstomo e, consequentemente, ele vai ter que lançar mão de outras estratégias para voltar a ter a fonação normal que nós temos. Então, não é infrequente a gente pegar pacientes com tumores de laringe e hipofaringe avançados, mas com órgão ainda funcionante, que são tratados com radioquímio, ficando a cirurgia reservada para o resgate. Em outros cenários, o paciente vai ser operado de cara, e se ele tiver critérios que sugiram um alto risco do tumor recidivar, ele vai precisar complementar essa cirurgia com a radioterapia, que nesse caso é chamada de radioterapia adjuvante, ou com rádio e quimioterapia, também chamadas de adjuvantes. Essa definição de rádio ou de químio vai depender das características identificadas na peça cirúrgica, né? Se o paciente tem múltiplos linfonodos, se tem extravasamento extracapsular ou margem comprometida. Mas seria mais ou menos esse o cenário onde a radioterapia entra. Ela tem vários papéis e a multidisciplinaridade é fundamental nesse cenário, né? É uma coisa que, só assim, para traduzir um pouquinho, eu brinco muito com meus pacientes que o papel da radioterapia é diminuir a chance da doença voltar. Ela é curativa, na maioria das vezes, na cabeça e pescoço, e é diminuir a chance da doença voltar no local, né? Assim, então, isso aí é realmente o que a gente busca, e nesses cenários que você falou, seja na doença inicial, pode ser usado isolado, seja na doença avançada, que ela é junto com a quimio para preservar o órgão, às vezes seja no cenário paliativo. E uma das coisas que você chamou a atenção aí no final é sobre a questão da equipe multidisciplinar. Eu acho que tem vários pacientes aqui assistindo, eu acho que é fundamental a gente pontuar isso, porque a gente sempre pensa assim, é fundamental. Quando você fala, vamos discutir em equipe. Sempre a gente pensa assim, os médicos vão discutir em equipe. O radioterapeuta, o oncologista, o cirurgião. Na cabeça e pescoço, é fundamental. Está travando aí? Acho que deu uma travada, né? Na cabeça e pescoço, é fundamental termos uma equipe multidisciplinar junta, atuando junta. Diego? Acho que caiu. Oi, eu perdi um pouco a tua fala agora no último minuto. Acho que sua câmera virou. Olha aí. Eu perdi a tua fala. Você estava falando que os médicos vão discutir entre eles. É porque quando a gente fala, vamos discutir o caso, todo mundo fala assim, vamos discutir o caso entre os médicos, né? E a gente tem que... Não, isso. Na cabeça e pescoço, eu queria que você falasse isso um pouquinho. Como é importante a gente... E o paciente tem que entender isso. Outro dia eu recebi uma mensagem, eu recebo muita mensagem via... Seja o WhatsApp do grupo, seja... Desculpa, o WhatsApp não é o Instagram do grupo. Pacientes me mandou mensagem assim, eu estou com muita ferida na boca, o que eu tenho que fazer? Por causa da radioterapia, a pessoa perguntou. Eu coloquei, é fundamental o dentista estar junto. Nós não sabemos tratar a cabeça e pescoço sem o dentista estar junto. É fundamental o nutricionista estar junto. O fonoaudiólogo estar junto, o psicólogo estar junto. Então, eu queria que você comentasse também um pouquinho como é fundamental, assim, em que momento que você envolve essas pessoas na condução dos casos quando chega para você? O tratamento de cabeça e pescoço é um tratamento do câncer de cabeça e pescoço, é um tratamento muito complexo, realmente, e não é um tratamento muito simples para o paciente, porque ele é acompanhado de uma toxicidade tanto aguda quanto crônica, que não é desprezível. Então, o envolvimento da equipe multi, na verdade, ele se inicia antes mesmo da radioterapia, né? Quando o paciente chega, uma das primeiras perguntas que eu faço já foi ao dentista? Porque
habitualmente a gente não recomenda que o paciente faça extrações dentárias após a radioterapia da região de cabeça e pescoço. Então, o paciente que tenha dentes não recuperáveis, não restauráveis, o ideal é que ele seja avaliado pelo dentista antes mesmo do início da radioterapia. E se o dentista avalia que esses dentes não são restauráveis, não são recuperáveis, idealmente esses dentes são extraídos antes do início da radioterapia. O paciente de cabeça... Desculpa te interromper, até porque se eles não são extraídos, é importante a gente lembrar, seja para o profissional que está aí ou para o paciente, é importante lembrar que a taxa de complicação é maior. Se você não trata o dente, a chance de você ter uma necrose no osso, uma radionecrose é muito alta, né, Diego? A osteoradionecrose é uma das complicações mais tardias da rádio, ela não é tão frequente, graças justamente à intervenção precoce e, idealmente, antes do início da radioterapia do odontólogo, né? Identificando os dentes não restauráveis, não recuperáveis e extraindo esses dentes previamente ao início do tratamento e intervindo também ao término do tratamento no sentido de manter uma boa higiene bucal e evitar que novos dentes venham a se extrair. Então, o dentista ele entra antes, durante, porque durante a rádio, como você mesma já adiantou, o paciente faz muita mucosite, que são as famosas aftas, e isso cursa com muita dor para engolir, com muita dificuldade para engolir. O paciente ele perde o paladar, ele não consegue mais sentir o gosto do alimento e, ao mesmo tempo, ele sente dor quando deglute, quando engole o alimento. Então, fica muito difícil para ele se alimentar. E o dentista ele também é muito importante, porque a laser terapia ela não só previne, como também acelera o processo de cicatrização dessa mucosite, dessas aftas, e também diminui a dor. E o dentista também entra depois da rádio, mantendo a higiene bucal e minimizando os riscos de osteoradionecrose. Então, o dentista ele entra antes, entra durante e entra depois. É imprescindível. Ao mesmo tempo, o perfil de cabeça e pescoço, você melhor do que ninguém sabe, é um perfil de um paciente já muito debilitado, com tumores geralmente avançados, então o paciente chega sempre muito emagrecido, muito consumido pela doença, muitas vezes com um convívio social difícil, com história de alcoolismo, tabagismo, e aí o psicólogo vai entrar nesse cenário de abandono do tabagismo, de cessação do tabagismo, que a gente sabe que é um preditor de sucesso do tratamento. Os pacientes que mantêm o tabagismo durante a rádio ou depois da rádio têm menor chance de cura, têm maior chance de recidiva do tumor, e o psicólogo vai ser imprescindível nesse processo, porque muitos desses pacientes são alcoólatras, são dependentes do tabaco, então é muito difícil esse manejo, e o psicólogo ele é fundamental nesse cenário. O nutricionista, porque esses pacientes chegam sempre muito debilitados, muitas vezes já precisam passar sono antes mesmo de iniciar tratamento, ou serem gastrostomizados. Então, o nutricionista, durante a rádio, ele é imprescindível. A gente vê perdas ponderais expressivas durante o tratamento, às vezes pacientes que perdem 5, 10, 15 quilos durante a rádio, pacientes que precisam colocar sonda durante o tratamento. Então, eu acho que cabeça e pescoço é um dos sítios onde a multidisciplinaridade é mais latente, mais presente. A enfermagem eu não posso deixar de citar, não é infrequente radioepitelite nesses tumores, às vezes lesões já ulceradas, sangrantes. Então, a enfermagem também tem um papel imprescindível nesse cenário aí. Então, no pós, a fono, né, Aline? Os pacientes depois têm que reabilitação para deglutição, não é muito comum dificuldade de deglutição, aspiração, broncoaspiração. Então, eu acho que sem essa equipe aí a gente não consegue fazer um tratamento minimamente adequado para um câncer de cabeça e pescoço. Eu acho que é algumas coisas. Só uma questão de ordem aqui. Quem quiser mandar os comentários, pode mandar aí nos comentários, ou também tem aqui uma interrogaçãozinha, um quadradinho com a interrogação. Se quiser comentar, fazer perguntas diretamente nessas, pode mandar também que a gente vai ler aqui. Duas questões, a doutora Célia até colocou aqui sobre a questão da importância do laser e do gelo também durante o tratamento, que alivia bastante, né? Perfeito. Isso é uma coisa que a questão às vezes eu fico falando com o paciente, chupa um sorvete, que alivia, né? Então, eu queria que você comentasse isso também. O laser, a gente já tem vários estudos, né, que mostram o benefício do laser. Então, a gente tem tanto um embasamento teórico e científico para o uso do laser,
E na prática é notório isso, a gente vê isso na prática mesmo. O paciente que tem acesso à laser terapia de maneira precoce e que mantém essa laser terapia durante todo o transcorrer da rádio e mesmo depois do término da radioterapia, ele claramente evolui muito melhor. A mucosite ele se recupera mais rápido, ele tem menos desconforto para deglutir, o que a gente chama de odinofagia, tem menos disfagia. Então, o papel do laser ele é importantíssimo. Foi realmente um divisor de águas a introdução do laser, no sentido da gente tornar o tratamento mais ameno para os nossos pacientes. Então, isso, a gente tem tanto um embasamento técnico e científico, como também na prática é notório a diferença, né? É uma coisa que chama a atenção também, é a questão, só para quem não sabe, os principais estudos de laser que a gente tem publicados, estudos muito consistentes, são de autores nacionais, né? Então, a gente tem aí vários autores nacionais, seja o Wellington, seja o pessoal do ICESP. Então, a gente tem muito orgulho de falar isso, né? Sobre que os estudos de laser, grandes estudos, foram feitos no país, estudos bem consistentes. E sobre a fono, eu queria só chamar a atenção que você falou aí da deglutição. A gente, toda vez que eu vou num congresso, que eu ouço, que eles falam que o papel da fono é fundamental e a gente, muitas vezes, a gente nem coloca essa questão em discussão. Eles falam que a disfagia, que é a capacidade da gente engolir, né? Para quem não entende, a disfagia, a gente só vê a pontinha do iceberg dela e a gente só está tratando a pontinha do iceberg, que a disfagia talvez seja um dos principais complicadores a longo prazo do paciente com câncer de cabeça e pescoço, né? Então, por que isso? Porque se o paciente não engole direito, ele vai aspirar. Se ele aspira, ele dá pneumonia. Então, isso aí a gente sabe que alguns estudos mostram uma taxa de mortalidade maior a longo prazo em alguns pacientes tratados, e é falado que pode ser por causa da aspiração, por causa da disfagia. Pneumonia de repetição. Então, é muito importante a gente chamar a atenção, né, Diego, para essa questão dos efeitos colaterais da rádio. Então, a gente pontuou aqui, curto prazo, mucosite, a gente pontuou disfagia, e também a gente pontuou a questão a médio e longo prazo, a radionecrose. Tem algum outro efeito que você queira pontuar mais? Só voltando para a fono, a gente está falando de rádio, mas nos pacientes laringectomizados também, o papel da fono é sem dúvida uma coisa... A gente recebe muito paciente laringectomizado, né, Aline, para fazer rádio adjuvante, rádio quimio adjuvante, e é muito legal quando o paciente volta falando, né? E a gente não imagina que o paciente laringectomizado vai falar e ele volta falando. Se ele tem uma boa fono e força de vontade também, não é uma coisa simples, a gente vê resultados fenomenais. Realmente, assim, a equipe multi, ela é imprescindível, né? E no SUS a gente sofre muito, né, Aline, com isso, por não ter essa equipe de retaguarda, às vezes, tão bem estruturada como a gente gostaria, né? Mas aí... Com relação... Opa, pode falar. Não, pode dizer. É porque você está falando, a gente não tem no SUS, mas isso aí é muito mais uma questão de organização dos serviços do que propriamente... É claro, é complicado porque, por exemplo, a gente tem uma portaria, para quem não entende, a gente tem uma portaria que define como montar um serviço de oncologia no SUS. E essa portaria, ela é bem clara, que é obrigatório você ter toda essa equipe multi, além da oncologia, além do radioterapeuta, além do cirurgião, é obrigatório ter toda essa equipe multidisciplinar trabalhando junto. Isso, então, não é uma questão de querer ou não querer. Isso é uma obrigatoriedade, então, teoricamente, o SUS tem que ter. A grande dificuldade, realmente, é em relação ao financiamento dessas equipes, que muitas vezes tem na norma, mas não tem na prática, por causa, muitas vezes, de questões de financiamento, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem alguma dificuldade, às vezes, né? Então, agora vamos continuar falando aí que o pessoal está mandando aí. Né, eu estou com medo que o pessoal vai desistir de fazer radioterapia, viu, Aline? Mas o pessoal vai desistir de fazer radioterapia, que a gente está botando medo no pessoal. Mas é porque realmente o tratamento de cabeça e pescoço é realmente um tratamento um pouco mais difícil, realmente, né? Mas um outro efeito colateral muito comum,
a longo prazo é a xerostomia, né, Aline? Isso. A sensação de boca seca, né? Às vezes, durante a rádio, o paciente não queixa tanto, às vezes até relata uma hipersalivação, uma cialorreia durante a rádio, mas a longo prazo o que a gente observa sempre é o paciente entrar na sala com a garrafinha de água do lado, e essa sensação de boca seca, essa xerostomia é uma coisa que impacta muito na qualidade de vida do paciente. A queixa deles a longo prazo é essa, né? Da boca seca, andar sempre com a água, né? Eu acho que chama a atenção também, Diego, e eu estou vivendo isso com alguns pacientes agora, a questão da disgeusia, que é a falta do paladar. Né? A radioterapia, no momento imediato após a rádio, o paciente perde esse paladar, porque depende da rádio, do local que vai ser irradiado, mas se você irradia e pega principalmente as papilas lá de... Você até me corrige, né? As papilas, não, tá certo. Então, esse paciente perde o paladar e isso é muito sofrido em termos de qualidade de vida e tudo, além da xerostomia. Então, realmente, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Mas você falou assim, as pessoas não vão ficar com medo da rádio, não vão querer fazer rádio mais. Eu acho que não, eu acho que é igual o objetivo do médico, tem aquela, né, questão que é tratar sempre, mas aliviar, tratar, mas aliviar sempre. Então, essa questão da gente poder aliviar, da gente acolher o paciente bem, seja um oncologista, seja um radioterapeuta, seja um cirurgião, a gente consegue chegar nele e, claro, toda essa equipe multidisciplinar junta, a gente consegue chegar no paciente e melhorar a qualidade de vida dele. Seja o tratamento paliativo, seja o tratamento curativo. Né? Então, é isso que eu acho. E é um tumor que habitualmente responde bem, né, Aline? Não é infrequente a gente pegar aquelas grandes massas cervicais, né? E o paciente, às vezes, termina o tratamento com o pescoço completamente limpo, né? Então, é um tratamento que realmente agrega muitos efeitos colaterais, né? Mas, habitualmente, os tumores, eles respondem bem, né? E o impacto na qualidade de vida do doente é quase que imediato, né? Ele melhora muito a dor, ele melhora muito a capacidade dele de engolir quando ele tem obstrução da via alimentar. Então, ele também tem os ganhos secundários, né, nesse cenário aí. A perda do paladar é muito comum, tanto a perda completa, né, a ageusia, o paciente ele não sente o sabor do alimento, como também a digeusia, ele refere que o sabor do alimento está distorcido, está diferente do habitual. Isso é muito comum agudamente. Normalmente isso desaparece depois, né, com o término da rádio. Diferente da xerostomia, que normalmente é uma complicação crônica e que se mantém ao longo dos anos, né? O paciente até melhora um pouco, a literatura mostra que a xerostomia tende a melhorar um pouco com o passar dos anos, mas a gente sempre tem um nível basal de pacientes que mantém essa xerostomia quase que em definitivo, né? E a partir daí é que a gente foi incorporando novas tecnologias, tentando minimizar essa incidência de xerostomia de alguma forma, né? Falando em tecnologia, vamos passar para esse tema, né? Então, a gente falou aí o que é a rádio, as indicações, os efeitos colaterais principais. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de tecnologia. Quais são as tecnologias principais que a gente tem aí na rádio hoje? Então, cabeça e pescoço, a gente teve como avanço tecnológico na radioterapia o que a gente chama de radioterapia de intensidade modulada, que a gente classicamente chama pela sigla IMRT, né? E hoje, pelo rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, a ANS, o único sítio onde, na saúde suplementar, os planos são obrigados a arcar, a autorizar a radioterapia de intensidade modulada é justamente para os tumores de cabeça e pescoço. E isso se deve ao fato de que a gente já tem várias evidências, tanto evidência nível 1, a partir de estudos randomizados, né, que é o melhor estudo dentro da medicina para a gente comprovar o benefício de determinada intervenção terapêutica, como também sob a forma de meta-análises, que é quando você junta todos esses estudos e obtém um resultado com um número de pacientes ainda maior, a gente claramente consegue diminuir, com o uso dessa nova tecnologia, que é a radioterapia de intensidade modular, de MRT, a incidência de xerostomia a longo prazo dos nossos pacientes, né? Então, esse é um benefício claro da incorporação tecnológica dentro da radioterapia para tumores de cabeça e pescoço, né? A gente já tem evidências bem robustas desse benefício
Tanto é que o procedimento ele foi incorporado no rol de procedimentos da ANS hoje, para a saúde suplementar. Então, eu acho que a incorporação de novas tecnologias dentro da cabeça e pescoço, o benefício maior que a gente teve foi na redução da incidência de xerostomia, que é essa sensação de boca seca, né? A Luciana, que trabalha aqui da minha equipe, odontóloga aqui, cirurgiã dentista aqui da minha equipe, que é maravilhosa, a Lu está perguntando se o IMRT mostra diminuição no impacto quanto a disgeusia, geusia em radioterapia para cavidade oral. A gente não tem nenhuma evidência disso, entendeu, Aline? O que a gente faz com o IMRT é proteger um pouco melhor as estruturas que estão fora do nosso volume-alvo. Então, a dose, por exemplo, na medula espinhal é bem menor com o IMRT do que com a radioterapia conformacional ou com a radioterapia bidimensional, né? Você consegue proteger um pouco melhor os músculos constrictores da faringe, que se acredita que você protegendo esses músculos, você vai ter menos alteração de deglutição a longo prazo, entendeu? Mas não é de praxe a gente estar definindo estruturas a serem protegidas com vistas a evitar alteração do paladar. Nem esse é um endpoint habitualmente avaliado nos estudos que compararam o IMRT com radioterapia conformacional. E falando especificamente de tumores de cavidade oral, fica ainda mais complicado. O que eu posso claramente dizer é que dosimetricamente, por exemplo, se eu for tratar um tumor de borda lateral de língua esquerda, com certeza com o IMRT eu vou conseguir proteger melhor o lado direito da cavidade oral desse paciente quando eu estiver fazendo a dose de reforço somente na lesão tumoral, por exemplo, entendeu? Isso eu vou conseguir. Então, um benefício dosimétrico, claramente a gente consegue observar na prática, porque a dose de radiação ela fica muito melhor concentrada na área que se deseja tratar. Uhum. Se esse benefício dosimétrico se traduz num ganho clínico relevante, aí a gente precisaria ter mais estudos nesse cenário. O que a gente claramente sabe é que a gente diminui a incidência de xerostomia, isso está bem documentado na literatura hoje. Tá. Só alguns comentários que é importante a gente citar. A doutora Célia falou que para ela coloca para o paciente que é como se fosse uma maratona. E como para toda maratona tem que preparar e tem os percalços realmente, não é fácil realmente. Mas a gente fica falando que não é fácil, mas isso tudo é com o objetivo de curar o paciente, né? A radioterapia ela entra como um papel importantíssimo na curabilidade dos pacientes. E a Renata coloca também a questão do... a gente não tem que ter medo. Se o radioterapeuta é dedicado, é ético, então você não tem que ter medo da radioterapia nessa situação, que ele vai cuidar bem direito do paciente. E algumas perguntas aqui que tem a ver, que depois eu vou colocar, mas... em relação à radioterapia de mama, não é nosso objetivo, quais são os seus principais efeitos colaterais, mas dá só uma pincelada nisso, Diego, fazendo favor, só para a gente não deixar sem resposta. Claro, claro. E tem o Jaci falou sobre radioterapia e mieloma múltiplo, com paciente com lesão em crânio. Tem indicação, às vezes, de fazer radioterapia no crânio, paciente que tem lesão na calota craniana. Então, só um minutinho aí, só para a gente não deixar as pessoas sem resposta. Eu acho que a gente, quando fala de radioterapia de mama, a gente sai de um extremo e vai para outro. Eu acho que radioterapia de cabeça e pescoço é a mais difícil e a de mama é a melhor. Porque a paciente não sente rigorosamente nada. Algumas pacientes, em torno de 20%, têm uma astenia de leve a moderada. E a única reação que a paciente vai ter é uma hipercromia cutânea, com descamação seca, mas uma coisa geralmente leve, bem tolerável. A radioterapia de mama é uma radioterapia habitualmente muito bem tolerável e efeitos colaterais bem fáceis de serem manejados. O mieloma é uma doença habitualmente sistêmica, né? Então, o tratamento dele habitualmente é com quimioterapia, eventualmente com transplante de medula óssea, se o paciente for candidato para tal. A radioterapia ela entra num cenário mais de melhora da qualidade de vida para alívio de sintomas. O mieloma é um tumor que responde muito bem à rádio, é um tumor de linfócitos. O linfócitos é uma célula altamente sensível à radiação. Então, a gente costuma utilizar a radioterapia para lesões, no cenário de mieloma, lógico, para lesões ósseas que estejam causando muita dor para o paciente de difícil manejo clínico. Então, se essa lesão em calota craniana estiver causando dor para o paciente, uma dor que está
impactando na qualidade de vida dele, difícil de ser manejada com os medicamentos habitualmente disponíveis. A radioterapia é realmente uma boa opção, geralmente é um tratamento com doses baixas, porque a doença responde bem, então uma semana geralmente de tratamento é suficiente e ele vai ter uma perda de cabelo, né, na área irradiada, o cabelo vai cair, provavelmente nenhum outro efeito colateral e com certeza a dor vai melhorar de forma expressiva. Isso é uma coisa importante que você falou sobre sintomas sistêmicos da radioterapia, que você falou assim, a mama, o paciente tem astenia, que é uma fraqueza generalizada, né? 20% dos pacientes pode ter. E é importante a gente citar isso, porque a radioterapia, o efeito dela é muito local, para as pessoas que não sabem. Então, por isso que a cabeça e pescoço tem muito efeito colateral, porque o efeito da rádio é principalmente local. Então, altera o paladar, altera a salivação, dá, às vezes, uma queimadura, e qualquer queimadura na face, ela está na cara, né? Está na cara, vou falar assim. Mas e a questão do... mas aí é importante que você falou assim, olha, mas vai irradiar o crânio, vai cair o cabelo. Mas radioterapia só cai cabelo na região que irradia. Por isso que o Diego falou. Isso. Então, mas e a barba? E o homem que faz radioterapia? Assim, fala um pouquinho disso, assim, esse efeito sistêmico da rádio quando está tratando o paciente com câncer de cabeça e pescoço e a própria barba, se cai e se volta a nascer, para as pessoas entenderem. Eu acho que você resumiu bem. Os efeitos da rádio são locais, ou seja, eles vão depender da área que está sendo tratada. No caso da cabeça e pescoço, ele vai causar aftas, né, a chamada mucosite na área irradiada. E falando especificamente da perda de pelos, onde for feita a radioterapia, os pelos vão cair. Então, você, no caso, falando especificamente da radioterapia de cabeça e pescoço, você consegue identificar bem o local onde a radioterapia foi feita, do meio para o final do tratamento, porque aquela área, ela começa a ficar mais escura, mais ressecada, né? Às vezes evoluindo com uma descamação seca, a pele ela começa meio que a descascar para nascer uma pele nova, a grosso modo, e os pelos na área irradiada, eles caem por completo. Normalmente o pelo volta. Na radioterapia 2D conformacional, o que a gente observa é que o pelo ele volta, mas o crescimento do pelo não é mais o mesmo. Então, o paciente fica com a barba mais falhada, né? Não cresce tantos pelos na região. Cresce alguns pelos, mas não exatamente como era antes, entendeu? Então, isso também é explicado, né, para o paciente que a área irradiada, toda a região dos pelos vai cair. Na verdade, a rádio, ela meio que lesa aquela área da pele, né? Então, a pele ela vai ficar mais ressecada, ela perde um pouco da hidratação a longo prazo, a pele fica um pouco mais ressecada e também com menos pelos. Se a dose for mais baixa, a recuperação do crescimento do pelo vai ser maior. Se você irradiar com a dose mais alta, o pelo ele vai crescer, mas muito falho mesmo. Tem várias perguntas aqui, vamos falar algumas delas. A Cris coloca aqui, não é nem uma pergunta, mas a gente está partindo aí para o final, né? Mas a Cris coloca aqui sobre a questão do físico. E eu queria que você pontuasse isso, da importância da equipe que trabalha com o radioterapeuta, com o radio-oncologista, que não é só o radio-oncologista e o enfermeiro, né? Além da equipe toda multi. Mas existe uma estrutura técnica por trás, né, Diego? Então, Cris, você está corretíssima a chamar atenção para o físico, viu? Eu sou suspeito para falar porque a minha esposa é física, né, Aline? Então, se eu não falar bem do físico, eu posso até me sair bem aqui na live, mas com certeza vou apanhar em casa quando eu chegar, né? Mas a verdade é que um radioterapeuta, ele não vive sem um bom físico ao lado dele. E eu sou a prova disso, né? Literalmente. Na verdade, o que é que o radioterapeuta faz? Ele determina a área onde o tratamento deve ser realizado e a dose a ser administrada. Esse é o trabalho mais simples, digamos assim. O trabalho mais difícil é o do físico, porque ele vai quebrar a cabeça para ver como é que isso vai acontecer. E ele só lhe chama quando estiver bom. Enquanto não estiver bom, ele não lhe chama. Então, na verdade, o físico ele é imprescindível, porque ele que vai fazer o planejamento. Ele que vai ver a melhor forma de você concentrar a radiação no local onde ela é desejada e, ao mesmo tempo,
proteger as áreas que precisam ser protegidas. E com a incorporação de novas tecnologias, o papel do físico se tornou ainda mais relevante, porque os planejamentos se tornaram mais complexos e os controles de qualidade também se tornaram mais complexos e ainda mais importantes, porque na medida em que o tratamento é mais complexo, os controles de qualidade requeridos também se tornam maiores. Então, o físico não só faz o planejamento, como ele também faz todo o controle de qualidade, para assegurar que aquilo que o computador está mostrando, aquelas doses que o computador está mostrando, efetivamente estão sendo executadas na máquina. Então, o físico, ele, na verdade, a tecnologia não é... máquina e o... Exatamente. Tá. Às vezes o pessoal pensa assim, não, eu vou naquele serviço que lá tem um trubinho, eu vou fazer aqui a propaganda da Varia, se tiver alguém da Electra vai brigar comigo, mas vou lá naquele serviço que tem um aparelho top, mas na verdade aquele aparelho top ele só vai funcionar bem se tiver um bom médico e principalmente um bom físico por trás para determinar a área correta onde o tratamento deve ser executado e para realizar o planejamento e o controle de qualidade de maneira satisfatória. Não adianta, por exemplo, me darem o avião de última geração achando que eu vou fazer aquele avião decolar e pousar em segurança, que eu não vou de forma nenhuma. Então, por trás de uma boa máquina tem que ter um bom recurso humano para que aquela máquina funcione adequadamente. E o físico nesse cenário é imprescindível. Como eu disse, eu sou suspeito, né? Minha esposa é física, mas a verdade é que sem um bom físico, o radioterapeuta não existe. Eu tenho duas ótimas perguntas aqui agora. Uma é do Dr. Fábio, que ele pergunta quanto tempo depois da radioterapia se deve solicitar os exames de imagem para avaliar a resposta tumoral. E depois também tem uma pergunta da doutora Carol, acredito que deve ser Carolina. Então, ela pergunta de forma muito pertinente, durante a pandemia, a rádio a gente sabe que ela não altera tanto a imunidade, mas durante a pandemia do coronavírus, o que muda na radioterapia? Então, não é bem... Basicamente é essa a pergunta, porque está muito pequenininho, até estou chegando perto aqui para ler, mas quais os cuidados que deve ter a mais em relação a isso? Então, sobre essa questão do tempo para exame de imagem. Nós temos mais em torno de 12 minutos para a gente conversar. Tá. Os exames de imagem também, se você quiser complementar alguma coisa, Aline, vocês da oncologia, a gente habitualmente não pede exames de imagem imediatamente após o término do tratamento. Então, a gente sempre aguarda minimamente aí 45 dias, 2 meses, às vezes até 3 meses para avaliar a resposta. Exames, por exemplo, como o PET, geralmente a gente costuma esperar um pouquinho mais. E pesa muito a clínica do paciente. Se você vê que o paciente está bem, o exame físico, a princípio, não indica progressão de doença, a gente sempre tende a aguardar pelo menos aí 45 dias, 2 meses, para fazer alguma avaliação de imagem após tratamento, entendeu? A gente não faz exame de imagem imediatamente após o término do tratamento. A gente sempre dá um gapzinho entre o término do tratamento e a avaliação de resposta. Deixa eu complementar, quer complementar? Então, antes de você passar para a pandemia. A grande questão, Fábio, é o seguinte, depende do que o paciente tem. Então, se é um paciente que operou e aí está fazendo radioterapia, químio ou radioquímio pós-operatória, você não tem necessidade de pedir o exame precoce para esse paciente. Então, a gente espera, normalmente a gente pode fazer até com 6 meses ou até mais, porque esse paciente não precisa. Agora, se esse paciente está fazendo quimio e rádio definitivo, então é um câncer de laringe, você quer preservar a laringe, ou é um câncer de orofaringe, e principalmente se tem íngua, se tem linfonodos positivos, então você tem que fazer o exame de imagem entre 9 e 12 semanas após o término da rádio. Por que 9 e 12 semanas? Porque a gente sabe que existe ainda o tratamento, ele fica fazendo efeito um tempo ainda após. Então, o estudo, que é o que chama PET-NEC, recomenda-se fazer o PET nessa situação entre 9 e 12 semanas após o término da radioterapia. Né? Mas a gente não pode esquecer que a gente faz o exame de imagem, então, de 9 a 12 semanas, quando o tratamento é o definitivo, ou quando é um tratamento cirúrgico e você vai só acompanhar, é mais importante o exame local, às vezes uma endoscopia, uma videonaso, do que propriamente a tomografia. E a gente não pode esquecer, sem dúvida nenhuma, do TSH, que é um exame que a gente avalia a tireoide. Porque a radioterapia, geralmente, ela pega o pescoço todo e aí acaba pegando um pouco a tireoide, de uma forma indireta. Então,
quase, não vou falar todo, Diego, se não me engano, 70%, 80% dos pacientes que fazem alguma radioterapia nessa região, eles têm aí um grau de hipotireoidismo, então a gente faz o acompanhamento com o TSH, dependendo do protocolo que você vê, a cada 6 meses a gente avalia o TSH, dependendo do protocolo é a cada ano. Então o Diego pode comentar isso mais, e aí eu retorno para você, Diego, a pandemia. Dos exames de imagem, eu estava ponderando para os tumores que fazem radioquímio realmente. Tumor inicial, por exemplo, um tumor glótico, você aguarda, faz só uma vídeo com 2, 3 meses. Então, depende muito do estadiamento do coisa. O TSH é importantíssimo, fundamental, né? O hipotireoidismo nos pacientes que fazem radioterapia, habitualmente é um hipotireoidismo subclínico, então o paciente às vezes não tem sintoma nenhum, mas você dose o TSH está bem elevado. Então, indicando que ele está evoluindo para o hipotireoidismo. Então, é muito prevalente, como você mesma falou, algumas séries indicam incidência de 80% de hipotireoidismo subclínico. Então, a dosagem seriada do TSH, mesmo que o paciente não tenha sintoma nenhum, é obrigatória no segmento desses pacientes. A não ser que seja um T1, T2 de laringe, que você faz a rádio só no estojo laríngeo, que aí você sabe que não vai pegar a tireoide, mas fora desse cenário, habitualmente a tireoide entra no seu campo de tratamento e recebe uma radiação incidental, como você mesma falou. A outra pergunta foi... Da pandemia. Da pandemia. Os cuidados que a gente tem tido, primeiro são os cuidados, de uma maneira geral, de higienização do ambiente, né, tentando minimizar ao máximo a transmissão, a contaminação do ambiente, né. Falando especificamente da radioterapia, o que a gente tem visto agora na radioterapia é a gente tentar encurtar os tratamentos. Então, tentar tornar os tratamentos mais curtos, para diminuir o número de vindas do paciente ao serviço de radioterapia e, consequentemente, diminuir a chance de contágio desse paciente. Na medida em que ele vem menos vezes ao serviço, ele tem menos risco de acabar se contaminando de alguma forma nesse translado residência-departamento de radioterapia. Entretanto, nos tumores de cabeça e pescoço, essa redução na duração do tratamento, que a gente chama de hipofracionamento, é você dar uma dose de radiação por dia mais alta e, consequentemente, diminuir o número de sessões de radioterapia, a gente não tem tanta literatura para implementar o hipofracionamento em tratamentos, principalmente em tratamentos combinados. Então, o que a gente consegue é diminuir de 35 sessões para 30 sessões, se o paciente vai fazer rádio exclusiva, se for um tumor inicial, ou para 33 sessões, se ele vai fazer um protocolo de concomitância com radioquímio. A gente não tem nenhum protocolo mais agressivo com menos do que 30 sessões de radioterapia. Então, o tratamento ele permanece muito longo. O que a gente consegue encurtar e, mesmo assim, manter bons resultados são os tratamentos paliativos, né? Então, o que a gente tem de recomendação hoje são nos pacientes metastáticos ou que vêm com performance status muito ruim, você oferecer tratamentos paliativos, hipofracionados em 5 ou 10 sessões, para minimizar o risco de contágio desse paciente durante a ida ao departamento de radioterapia. Isso falando especificamente para a cabeça e pescoço. Os outros cuidados são os cuidados gerais que a gente toma para todos os pacientes de triagem, identificação precoce de sintomas, higienização do ambiente, que aí são válidos para todos os pacientes de uma maneira geral e não apenas para os de cabeça e pescoço. É importante a gente reforçar isso, que o fundamental, quem fez essa pergunta foi a Carol, o fundamental, Carol, é que muitos desses pacientes estão fazendo tratamentos curativos. E a gente não pode esquecer que a gente está muito focado na pandemia, mas câncer de cabeça e pescoço, a mortalidade é maior do que o próprio coronavírus. Então, se a gente não cuidar direito, a gente vai perder esse paciente. E eu queria que você reforçasse isso, Diego, da seguinte forma: qualquer dia parado na radioterapia, não sei se as pessoas sabem, um dia parado, você diminui a chance de cura desse paciente. O atraso para começar a radioterapia, você diminui a chance de cura. Se você está fazendo a radioterapia e fala assim, vou dar uma pausa de uma semana, você está diminuindo demais a cura desse paciente. Então, a radioterapia ela não é só fundamental, mas fazer ela da forma correta e fazer ela de forma sequencial, sem parar. Por isso que a equipe multi é muito importante para minimizar os efeitos colaterais, e esse paciente não tem que parar porque perdeu muito peso, não tem que parar porque deu muita mucosite. Então, a pandemia é importantíssima, tomar cuidado com o paciente por causa do contato local, por causa das idas no hospital para fazer a rádio, ou na clínica,
por causa do profissional de saúde, que tem que tomar cuidado, mas tão importante quanto a pandemia é a gente cuidar direito do paciente. A gente não pode esquecer disso, né? Que às vezes está todo mundo falando, estou com medo, não vou fazer, não. Teve muito isso, né? A gente falou, quando começou em março, todo mundo, nossa, o que nós vamos fazer? E todo mundo ficou meio louco, vamos parar. Não, não. Aí depois a gente foi entender que a mortalidade por câncer, se não for tratado de forma adequada, ela é alta, né? Então, e a radioterapia, vamos falar disso. Nós estamos quase acabando, mas vamos falar sobre... É muito comum, né, Aline? A gente, dependendo do tipo... finalizar, para a gente finalizar depois. Dependendo do tipo de tumor, a gente até consegue postergar a radioterapia, uma adjuvância de mama, um tumor de próstata de baixo risco, risco intermediário, a gente consegue postergar um pouco o início do tratamento sem trazer grande prejuízo terapêutico para o paciente. Em cabeça e pescoço, isso não é válido. Tratamentos combinados de radioquímio, o preditor de sucesso desse tratamento é o estadiamento do paciente ao início. Então, se você postergar, você vai estar dando a oportunidade que o tumor evolua e ele venha tratar no estadio mais avançado. Mesmo os pacientes operados, a gente já tem muita literatura mostrando que o atraso no início da radioterapia adjuvante após uma cirurgia é deletério para o paciente. O ideal é que você inicie essa radioterapia em no máximo 6 semanas. Isso já está bem definido na literatura, e atrasos além de 6 semanas entre a cirurgia e o início da rádio tem impacto na chance de cura desse paciente. Então, atrasar o início da rádio, infelizmente, não é uma opção para tumores de cabeça e pescoço. E interromper a rádio, menos ainda. Você já bem pontuou, as interrupções na rádio não são bem-vindas, elas têm impacto na chance de sucesso do tratamento, e a equipe multi é fundamental e imprescindível justamente por isso, porque as intervenções que elas realizam minimizam o risco de interrupção do tratamento. Então, infelizmente, a pandemia, no cenário de postergar ou interromper tratamento da rádio de cabeça e pescoço, não é uma opção. Concordo, e eu acho que agora nós vamos ter que acabar. Eu quero só pontuar algumas questões aqui. O doutor Fábio sentiu falta da inclusão do radiologista na equipe, tem razão, né? O patologista, o radiologista... são fundamentais, o médico de dor. Assim, você tem razão, Fábio, em chamar a atenção. Agradecer a sua presença, Diego, foi ótimo, né? Agradecer as suas explicações. A Hilda perguntou alguma coisa sobre laser sistêmico. Hilda, o laser para cavidade oral está muito bem definido, tem muita literatura. Para sistêmico ainda... é muito frágil a literatura, mas eu sei que tem algumas pessoas fazendo, mas eu acho que a gente precisa de um estudo robusto para a gente indicar melhor. A gente tem que fazer medicina baseada em evidência. E, Diego, passa a palavra para os seus 30 segundos final, senão ele vai, quem nos derruba é o Instagram, não sou eu, não. Eu que agradeço, Aline, o convite. Mais uma vez, lhe parabenizo pela iniciativa. Fábio, desculpa, na verdade, acho que quando a gente estava falando de equipe multi, estava mais falando dos colegas não médicos, mas o radiologista é imprescindível. O patologista, então, tumor de parótida, sem um bom patologista, a gente fica perdido, sem saber o que fazer, o tratamento muda completamente. Mas o que eu queria mesmo era agradecer, Aline, o convite, lhe parabenizar pela iniciativa e me colocar à disposição para qualquer outra dúvida que não tenha sido esclarecida, seja pelo Insta, pelo Face, a gente vai estar à disposição aí. Tá aí. Beijo enorme. Deixar bem claro que essas lives elas vão ser contínuas, toda segunda-feira, às 18, ocasionalmente ela vai ser às 17 horas, mas 17 ou 18 horas, sempre vai estar no grupo do GBCP o convite, e vai ser de tratamento sistêmico, de químio, de imunoterapia, de efeitos colaterais, de toda a equipe atuando junto. Tudo que a gente conversou aqui, dentro do site do GBCP, a gente tem aí um guia para paciente laringectomizado, um guia para paciente, para a questão de alimentação de paciente. Então, nós temos várias ações, e tem também agora um artigo que a gente publicou junto com grupos mundiais, com várias pessoas do mundo, sobre tratar câncer de cabeça e pescoço durante a pandemia. Muito obrigada a todos. Nós tivemos aí uma audiência de até 70 pessoas. Diego, muito obrigada. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Aline. Beijo. Obrigado a todos.